Olá, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do VFF1 Debrief. Hoje vamos falar do Grande Prémio de Imola, ou usando o nome oficial, o Grande Prémio del Made in Italy e Emília-Romagna. Estupidez. Mas para nós vai ser sempre o Grande Prémio de Imola. Antes de começar, queria agradecer primeiro aos patronos e às patronas que nos apoiam e convidar a quem nos segue a apoiar também o podcast em patreon.com/vff1. Podem também seguir o podcast no Instagram e no Twitter ou juntarem-se aos vários grupos do WhatsApp do podcast. E gostaria de relembrar que nesta semana nós temos o podcast normal de quinta-feira e na terça-feira vamos ter uma espécie de um debrief do WRC, que foi este fim de semana o Rally de Portugal. Comigo tenho o David Antunes e tenho o Bernardo Figueiredo. Muito obrigado por terem vindo. E vou começar já pelo primeiro o tema de conversa de hoje, que é pedir-vos destaques positivos e negativos do Grande Prémio deste fim de semana. Vou começar por ti, Bernardo. Sim. Olá a todos, antes de mais. Destaque positivo, começo pelo vencedor. Acho que o Max Verstappen, com a Red Bull a começar a ter uma sexta-feira algo difícil, foi melhorando ao longo do fim de semana e o Verstappen foi impecável na corrida, como é quase sempre, sobretudo no arranque. E depois o ritmo de corrida parecia-me que, talvez pela primeira vez esta época, a Red Bull tinha um carro melhor do que a McLaren em corrida. E portanto o Verstappen fez uso disso e ganhou sem espinhas. Destaque negativo, a estratégia foi muito importante e quem foi para duas paragens correu, no geral, correu pior do que quem foi para uma, e portanto eu vou destacar a Aston Martin, que das equipas que estavam em boa posição foi aquela que decidiu fazer duas paragens com os dois pilotos. O resto também tem a ver com azar do timing dos safety cars, mas era o primeiro grande fim de semana em que tinham realmente a oportunidade de pontuar a sério e desperdiçaram com azar e com estratégia. Portanto, esses são os meus destaques. Ok, obrigado. Antes de ir para o David, eu aviso sempre isto quando sou eu a moderar. Eu sou um bocado nabo nisto, por isso esqueci-me de dizer realmente quem é que ganhou o Grande Prémio. O vencedor do Grande Prémio de Imola foi o Franz Hermann, desculpa, o Max Verstappen. Em segundo lugar ficou Lando Norris, o seu colega de equipa da McLaren ficou em terceiro lugar, o Oscar Piastri, o líder do campeonato. Em quarto lugar, Lewis Hamilton, com o seu melhor Grande Prémio em termos de resultado do ano. Em quinto lugar, Albon. Sexto lugar, Leclerc. Em sétimo lugar ficou o único Mercedes, de George Russell. Oitavo lugar ficou o Sainz. Em nono lugar, Isaac Hadjar. E em décimo lugar, o segundo Red Bull de Tsunoda. David, agora que eu recuperei o que devia ter lançado antes, quais é que são os teus destaques positivos e negativos? Bom, eu vou começar pelo meu destaque positivo, vai para o Albon. Acho que ele está a fazer uma época mesmo muito interessante. Mais uma vez a terminar a corrida uns lugares acima daquilo que se tinha qualificado, mais uma vez a bater o companheiro de equipa. Teve um ritmo de corrida impressionante. Depois também alguma sorte na estratégia, mas foi sem dúvida um dos pilotos que me impressionou mais este fim de semana e que me tem estado a impressionar bastante durante toda a época. Outro piloto que me tem impressionado bastante é o Isaac Hadjar. Acho que dos rookies, a par do Berman, efetivamente são os dois rookies mais impressionantes até à data. Não desmerecendo nos outros. Bortoleto é um caso à parte, o Antonelli também teve assim alguns lives, mas a consistência do Isaac Hadjar tem sido para mim impressionante. E o mesmo em relação ao Berman, apesar do Berman neste fim de semana não ter sido uma corrida muito positiva, mas também não foi por culpa dele. E isso até pode ligar para os meus destaques negativos, porque a Asa é um dos meus destaques negativos. Mais uma vez terminou a corrida só com um dos carros,
Desta vez foi o Ocon que teve problemas mecânicos. O Berman estava a fazer uma corrida interessante, de 19º, estava ali na luta pelos pontos, quando teve que fazer 2 paragens em voltas consecutivas, aparentemente porque houve um problema na primeira paragem. Falaram que seria um problema com a roda, a porca da roda que não estava bem segura, algo assim no género. O meu outro destaque negativo vai para a Ferrari. Acho que isto foi literalmente uma corrida que atirou areia para os olhos das pessoas que gostam da Ferrari, porque a qualificação foi uma vergonha, ficarem os 2 carros no Q2 e depois podemos dizer, mas ficaram com um quarto lugar. Sim, mas são as circunstâncias da corrida. Certamente que se não houvesse safety cars, se fosse só em ritmo puro de corrida, eles não teriam ficado com um quarto lugar com o Lewis Hamilton, sendo que o Hamilton não foi o piloto mais competitivo, na minha opinião, da Ferrari este fim de semana, uma vez que o Leclerc não parou da última vez, e até nisso houve confusões outra vez entre o muro das boxes e o piloto, em relação à paragem ou não quando do período de safety car. E eu acho que isto começa a ser verdadeiramente preocupante, a posição em que a Ferrari se encontra, e para mim é um dos destaques negativos, porque é realmente curto para uma equipa que foi vice-campeão do mundo na época passada, que tinha pelo menos o segundo melhor carro no final da época passada, e continuamos aqui, agora andam a tirar areia para os olhos, a dizer que o carro já estava desenvolvido quando chegou lá o Loic Serra, algo com o qual eu não concordo nada. Mas sim, sem dúvida um dos destaques negativos da Ferrari são estes. Sim, para mim o destaque positivo, aliás, vocês me tocaram um bocado nos meus 2 destaques positivos. O Albon definitivamente para mim é o piloto da corrida. Obviamente o Max, nós sabemos como é que o Max é, que ele consegue ser espetacular e quando está à frente é muito difícil ultrapassar, principalmente numa pista como Imola, mas o Albon fez uma corrida espetacular, tal como já tinha feito no último Grande Prémio. E o outro é o Alonso, a qualificação dele excepcional, o Stroll também, mas o Alonso enfiar um Aston Martin que vamos ser sinceros, tem sido dos carros menos competitivos da grelha, ele pôr o carro em 5º lugar e conseguir acompanhar até certo ponto os pilotos desse pelotão durante a primeira fase da corrida foi muito bom. Depois é realmente pena, como o Bernardo disse, a estratégia acaba por entalar o piloto espanhol. Eu vou só ler uns comentários antes de passarmos à frente. Miguel Maia, lá vou reagir. Miguel Maia deseja-nos uma boa noite a todos, desde Vila do Conde. Miguel Gonçalves deseja novamente bom dia a todos. Cumprimentar os nossos 3 membros do debrief e permita-me um cumprimento especial ao Guilherme pela sua indumentária fabulosa. Um bem-aja a todos os sportinguistas e à igreja Max Verstappen 33. Isto aqui a escolha da t-shirt foi totalmente ao acaso, Miguel, a sério. Juro. Carlos Cunha diz like feito. Amanhã ouço-vos, abraço. Miguel Maia volta para dizer que quem passasse a primeira curva em P1 seria o favorito a vencer, pois beneficiaria de ar limpo. Sim, muito verdade. O Rui Duarte Grulho diz um abraço a todos da box de Alcabides. Like dado, irei ouvir amanhã. Carrega Max. E o Rui Wozard diz à Costa. Não sei porquê, também pode ter alguma coisa a ver com. É do MotoGP, exatamente. É exatamente isso.
Bem, agora vou tocar por exemplo, o que o Miguel Maia disse de quem passasse a primeira curva em P1 seria o favorito a vencer. E temos de falar do arranque do Max Verstappen. Foi realmente, na minha opinião, foi aí que ele ganhou o grande prémio. Eu queria vos perguntar, e começo por ti, David. Isto foi um momento de magia do Max Verstappen, ou achas que o Piastri também tem demasiada culpa e ficou-se demasiado em proteger o interior, ou foi simplesmente comido pelo Max? Eu acho que todos nós falámos um bocado sobre na Arábia Saudita, da primeira curva, como Piastri tinha dado uma de Max ao fechar ali a porta e deu a hipótese ao Max de ou vens contra mim ou tens que cortar a chicane. E eu acho que aqui ele foi um bocadinho ingênuo, foi um bocadinho naif, e deixou a porta aberta e o Max não lhe deu hipótese nenhuma. Mas a forma como o Max alarga ligeiramente a trajetória para passar mais em cima no corretor, para depois conseguir fazer aquele movimento, eu achei espetacular a forma como foi espetacular a ultrapassagem do Piastri, que já estava à espera daquilo que o Max ia fazer em Miami para depois fazer a tesoura. Aqui o Max já estava à espera do que é que o Piastri ia fazer para depois lhe fechar completamente a porta e não deu hipótese. E foi uma ultrapassagem incrível. E claro, depois o ar limpo vale muito nesta altura. E eu achei que foi um toque de gênio, mas achei que o Piastri foi um bocadinho apanhado a dormir naquela circunstância. Bernardo, faço exatamente a mesma pergunta a ti. Achas que foi Max Verstappen acabou por ter a sua vingança da Arábia Saudita? Sim, eu acho que o Piastri foi soft, não costuma ser, mas foi soft ali na travagem para a curva. E o Verstappen, sem lhe tirar mérito nenhum, foi impecável na sua manobra. Portanto, hum, eu dei-me a ideia que o Piastri estava mais focado no Russell, porque em boa verdade, no arranque em si, o Russell tem um arranque melhor que o Verstappen, e portanto o Piastri estava a tentar proteger essa trajetória, mas depois deixou aquele lado completamente descoberto e o Verstappen aproveitou os milímetros que lá estavam para fazer a manobra. O Piastri disse no final que se travasse para aí 10 metros mais tarde não acontecia e no fundo era o que devia ter feito. O próprio Russell que ficou ali preso atrás do Piastri ficou a reclamar que o Piastri travou demasiado cedo e portanto o Verstappen a partir daí ganhou. Em relação ao ar sujo, sim, na maioria das vezes sim, o ar sujo tem muita influência ainda no MotoGP, apesar dos regulamentos tentarem combater isso, mas por exemplo em Miami a McLaren estava atrás e esteve sempre perto do Verstappen, o ar sujo não foi Foi a impeditivo vantagem. para os seguirem. Sim. Portanto, aqui não sei se foi só ar sujo, deu-me mesmo a ideia que o Red Bull era um carro mais rápido em corrida e a partir do momento em que o Verstappen passou para a frente, isso foi claramente comprovado. Sim, exato. O José Santos diz que não dá a ideia de o Oscar ter sido bonzinho, tinha os espelhos cheios com o Russell e travou cedo. Na Arábia só tinha o Max para se preocupar. Sim, tens toda a razão. A minha questão aqui é, tendo em consideração a maior vantagem da McLaren em termos de ritmo puro perante ou comparativamente com o Mercedes, talvez aí seria, obviamente que isto aqui é fácil de dizer numa segunda-feira à noite à frente de um computador a falar só, mas talvez seria mais inteligente do ponto de vista de gestão da corrida proteger-se do Verstappen, que é sempre um piloto muito, muito complicado de se passar, principalmente num Red Bull, como o Bernardo estava a dizer, que estava com um bom ritmo de E é corrida, muito mais ameaça para o campeonato do que o Russell. que é muito maior ameaça do que propriamente o Russell, que, como nós vimos quando começou a batalhar com o Norris, e não só durante a corrida, não tinha de facto ritmo para acompanhar os carros da frente. Mas agora, focando no ponto do ritmo de corrida da Red Bull, isto obviamente que o arranque quem passa para a frente tem uma grande vantagem, ar sujo, mas
parecia sempre que, mesmo quando estava o Piastri atrás, relativamente próximo do Max, o Max parecia que tinha sempre mais alguma coisa, e quando o Norris ficou atrás também e estavam ambos em ar limpo, também parecia que o Max tinha o suficiente para manter uma certa distância. A Red Bull trouxe um update para o Grande Prémio de Imola, por isso agora, Bernardo, eu queria te perguntar, achas que este update vai mudar drasticamente o campeonato? Achas que vai haver, que isto pode ser um indício que podemos ter a partir de agora um campeonato ainda mais renhido entre Red Bull e McLaren? Ou achas que isto aqui foi muito aquelas condições de pista, ar limpo, se calhar a McLaren ter falhado um bocadinho na parte estratégica? Eu acho que, em primeiro lugar, enquanto o Verstappen tiver possibilidades mínimas, eu acho que ele vai estar sempre o mais perto possível. Mas eu acho que esta pista também cheia de curvas rápidas, que é uma coisa que o McLaren não costuma gostar, pode ter beneficiado aqui a aproximação da Red Bull. Por exemplo, no Mónaco, já na próxima semana, curvas rápidas não há, e portanto aí a Red Bull pode ter mais dificuldades, mas a Red Bull também, mesmo sem o Newey, tem feito muito isto, que é começar com dificuldades sexta-feira e ir evoluindo de sábado, a ponto de o Max estar na luta pela pole position, e depois a partir daí da corrida conseguir dar o máximo que o carro tem. Eu acho que na maior parte das pistas a McLaren vai continuar a ter vantagem, e portanto não sei até que ponto o campeonato está realmente em aberto entre o Max e os McLarens, mas vamos ter estas pistas em que o McLaren não gosta tanto de andar, e portanto o Max aí pode ter algum partido. David, o que é que achaste em relação ao ritmo da Red Bull após este update? Eu acho que pode ter havido uma evolução. Achei que é demasiado difícil, lá está, pelo peso que o ar limpo tem, na Fórmula 1 atual, acho que é demasiado difícil tirarmos já conclusões. Mas aparentemente, e pela primeira vez em muito tempo, vêm falar, tanto o Helmut Marko como o Horner, vêm dizer que efetivamente estes updates funcionaram no carro. Agora, também estamos a falar de uma pista difícil de ultrapassar, mas pareceu-me sempre que o Red Bull tinha um bom ritmo. Mas se nós formos ver, por exemplo, no Japão, também o Red Bull parecia ter um ótimo ritmo. E a questão é que há o fator Max. E o fator Max faz muita diferença. E eu acho que isso também torna mais difícil uma análise objetiva sobre a verdadeira performance do Red Bull. Mas vamos ver, agora vem o Mónaco, não dá para ver nada, talvez em Barcelona dê para ter uma noção um bocadinho mais aproximada. Isto, obviamente, que estamos a falar disto muito porque o update acabou por resultar, entre aspas, numa vitória da Red Bull, mas nós precisamos de mais grandes prémios para perceber qual é que é o impacto real do update, destas atualizações que a Red Bull trouxe. A verdade é que mesmo em Barcelona se calhar não vamos perceber muito porque há a nova diretiva técnica das asas traseiras que pode acabar por complicar, mudar novamente isto tudo. Mas em relação à corrida, voltando à corrida, o update pode ter tido o impacto, uma coisa que também teve um grande impacto na corrida, mas não do Verstappen, ou não tanto na do Verstappen, foi a estratégia da McLaren para o Oscar Piastri, sendo que pararam o piloto austríaco muitas voltas antes do que seria a volta ideal segundo a Pirelli, que fez com que o Oscar Piastri entrasse para o meio do tráfego e tivesse de lutar e gastar vida útil dos seus pneus a tentar recuperar posições, enquanto que o Verstappen conseguia manter o seu ritmo. O que é que
David, o que é que tu achaste quando tu viste esta paragem? Achaste que seria claramente uma situação de undercut ou apercebeste ou achaste logo que seria uma estratégia falhada, um bocado como a McLaren teve nos últimos anos? Eu muito sinceramente, eu não ouvi os rádios da equipa, portanto não sei até que ponto é que poderia ter havido pressão do piloto ou não para parar mais cedo, para tentar fazer o undercut. Mas acho que houve um rádio que deu na transmissão em que falavam num tal plano A e ele disse que era ambicioso. A interpretação que eu fiz na altura é que aquele plano A eventualmente seria ir um bocadinho mais longo do que aquele que tinha sido discutido. E depois, por isso, talvez tenha sido esse o motivo para eles pararem o Piastri mais cedo. Mas aquilo que me chocou mais nesta questão toda do Piastri, porque ele ia sacar um segundo lugar, não fosse aquele safety car, foi o facto de ele não ter pneus novos para parar nas boxes. A quando do período do último safety car, do safety car, e isso é que me deixou um bocadinho mais surpreso, muito sinceramente, como é que chegarem mais ou menos a esta situação. Acho que também houve muitas equipas que pararam relativamente cedo e que estavam a olhar para a corrida eventualmente como duas paragens, e acho que houve muitas estratégias mesmo, muitas estratégias divididas. Por exemplo, na Ferrari também deu uma sensação que poderia acontecer isso, mas de qualquer forma o ritmo definitivamente não estava lá. Acho que, assim, resumidamente, acho que foi um fim de semana em que o Piastri não teve no melhor nível, mas o melhor nível dele é este e consegue sair de lá com o terceiro lugar. Acho que num dia off conseguir perder só 2 pontos para o piloto que está em segundo lugar no campeonato, acho que acaba por ser um bom fim de semana para ele. Uma pole e um terceiro lugar. Sim, aí concordo plenamente. Bernardo, achas que a estratégia da McLaren acabou por entregar de uma maneira mais fácil a vitória à Red Bull e ao Max Verstappen? Sim, claramente. Mas também achei que durante a corrida, achei que a maior parte das equipas vinham com a ideia de que parar duas vezes era melhor do que parar uma, porque para lá da McLaren também, por exemplo, a Williams e a Ferrari pararam, pararam cedo os seus pilotos que iam à frente, no caso da Williams o Sainz, no caso da Ferrari o Leclerc, e só depois é que se aperceberam que parar uma vez era mais vantajoso. E portanto o Piastri saiu a perder, também com o timing dos safety cars e sobretudo no segundo, em que ele fica em pista e depois fica sob ameaça do Norris. Mas sim, acho que a Red Bull já teria bem claro na sua estratégia que parar uma vez era melhor, por isso é que o Verstappen nem sequer reage à primeira paragem do Piastri. E a partir daí ficou mais facilitada a vida da Red Bull, e o Verstappen conseguiu se calhar a sua vitória mais confortável do ano. Sim, como vocês mencionaram, a Ferrari fez a mesma estratégia que a McLaren para o piloto que ia à frente mais cedo. O Carlos Sainz também acabou por ficar na mesma estratégia. E ele próprio mencionou a meio da corrida que, pelo ritmo do Alex Albon, que que já tinha assumido que realmente ia ser uma só paragem. A Ferrari acabou por prejudicar o piloto que tem sido o piloto número 1 nesta temporada. O que é que vocês acharam em relação a este tratamento? Tratamento, não no pior sentido da palavra, obviamente, mas acham que, tendo em consideração o ritmo que o Leclerc tinha demonstrado, faria mais sentido terem apostado esta estratégia no Hamilton? Ou acham que, como o Leclerc ia à frente, ele é que deveria ser sempre o que tinha a estratégia, vamos dizer, preferencial? Bernardo. Eu acho que eles
pensavam que a melhor estratégia era 2 paragens, e como os dois se tinham qualificado tão atrás, eles terão pensado que o undercut seria a melhor estratégia, e o Leclerc, quando para, sai logo à frente do Russell e do Sainz, que respondem na volta seguinte e que se tinham qualificado muito à frente. Portanto, até percebo o porquê deles terem ido para essa estratégia, mas depois claramente acabou por não funcionar, e portanto o Hamilton acabou por beneficiar mais. O Leclerc, no geral, eu acho que faz uma boa corrida, dentro das condicionantes que tem, mas no final o Hamilton tinha uma estratégia melhor e saiu ele à frente. E, David, achas que o Leclerc é de facto o piloto mais azarento do pelotão? Achas que ele Epá, leva esse título do Alonso? depois daquilo que aconteceu no Mónaco, umas épocas atrás, realmente, quer dizer, é difícil numa corrida em casa, é difícil não pensar dessa forma. Mas eu acho o que o Bernardo disse, ou seja, toda a gente ia convencido que as 2 paragens eram a melhor estratégia, e eles eram ao piloto que estava a demonstrar mais ritmo, que tem vindo a demonstrar mais ritmo, essa hipótese. Acho que quando o Leclerc para trocar, quando não para, perdão, para trocar de pneus, é que isso acaba por causar um problema. Bem, para já ia haver um problema, que era, mais uma vez, íamos ter um piloto mais rápido com um pneu que se estava a aproximar do companheiro de equipa quando caiu o safety car. Portanto, íamos provavelmente ver uma reedição daquilo que aconteceu em Miami. Depois, aquela situação de não parar, não fazer a segunda paragem quando estava atrás quando foi o período de safety car, isso é que acabou por condenar a corrida do Leclerc, porque em condições normais ele se calhar tinha conseguido. Não sei se um pódio seria possível, mas pela forma como ele tem vindo a conduzir, pela forma como defendeu a posição contra o Albon, e o Albon estava com pneus novos, eu acho que tinham mais hipótese do que o Hamilton. Mas, de qualquer forma, foi mais uma destas circunstâncias que aqui é mesmo 50-50. O piloto pede os pneus macios e depois disto não entra para as boxes, não é tudo só do humor das boxes da equipa. Mas vamos ver agora como é que corre no Mónaco. Vocês tocaram neste ponto também da estratégia da Ferrari, e o Hamilton acabou por sair com o que acabamos por ver a melhor estratégia. O Hamilton teve provavelmente a sua melhor corrida do ano, 12º para 4º lugar. O que é que acharam da corrida? Acham que foi muito circunstancial, ou acham que realmente ele estava com um bom ritmo e é merecedor deste 4º lugar, e acham mesmo que foi a melhor corrida dele deste ano, David? Lá está, eu acho que o Leclerc acaba por ser penalizado por não parar a quando do safety car. Mas pareceu-me um Hamilton mais próximo do companheiro de equipa na qualificação, já não vimos aquela margem de meio segundo. No ritmo de corrida ele também estava com um ritmo interessante ali a meio da corrida. Só que a questão é que o Hamilton já teve períodos desses, mesmo creio que foi no Bahrein, a determinada altura ele estava a fazer tempos por volta mais rápidos do que o Leclerc. A questão é a consistência, e é isso que nós vamos ver. É normal que ainda exista algum desconforto com este carro. Também não lhe deram o melhor carro para as mãos, mas acho que é, sobretudo, este resultado é mais por causa de ter tido a oportunidade de parar quando o último safety car e o Leclerc não o ter feito. Bernardo, o que é que tu achas da corrida do Hamilton? Eu, acima de tudo, apesar da péssima qualificação de ambos os Ferraris, eu acho que o ritmo de corrida não era nada de se deitar fora. Portanto,
Também houve outra coisa que eu destaquei, que é maior concordância entre o Hamilton e o muro das boxes. Em Miami tinha sido exatamente o contrário. Houve uma rádio em que o Hamilton disse: vamos fazer undercut a estes pilotos que estão à nossa frente. O Ricardo Adami responde uma coisa e o Hamilton concorda com o Ricardo Adami. E, portanto, psicologicamente o Hamilton também estava com a cabeça na corrida e a partir daí tudo isso mais a estratégia certa, acho que acabou por fazer um bom resultado à base disso tudo. A partir daí acho que a Ferrari tem só de tentar melhorar, obviamente o carro em ritmo de corrida pode dar mais, mas sobretudo as qualificações. E a partir daí acho que o Hamilton eventualmente vai conseguir encontrar-se. Eu acho que o Leclerc é natural que esteja mais à frente, porque já conhece o carro de épocas anteriores, mas se a Ferrari conseguir melhorar o carro, eu acho que o Hamilton também vai conseguir chegar lá com alguma naturalidade. Eu posso só dizer, é assim, Sim. eu não concordo com essa questão do ritmo, por se tu vires os pneus que o Leclerc tinham a mesma idade dos pneus, o mesmo número de voltas que os pneus do Piastri, e em 10 voltas leva 8 segundos. Portanto, o ritmo da Ferrari não evoluiu assim tanto. Acho que foi mesmo uma situação, eles demonstraram um ritmo interessante, mas também não foram muito prejudicados pelo timing dos virtual safety cars e dos safety cars. Por isso, porque em 10 voltas, efetivamente, leva 8 segundos do Piastri. Ok, que o Max estava com pneus novos, mas o Leclerc leva 17 segundos em relação. Por isso, acho que eles têm que continuar a trabalhar, porque claramente o carro ainda não demonstra um ritmo para ser um carro competitivo. Eu estava a pensar mais no primeiro stint em que o Hamilton está sempre a meter pressão no Antonelli. Era mais por aí que eu estava a ir, mas sim. Eu acho que neste grande prémio, principalmente estando em casa, eu acho que o ritmo em si, para a Ferrari, depois do grande prémio de Miami, acho que quase que seria secundário. O que eles queriam era ter uma corrida em que pontuassem, tivessem um bom resultado. Eu acho que isso acabou por acontecer. Acho que tiveram o melhor resultado possível. Faça Um a quarto qualificação, lugar, claramente. sim, depois da qualificação, acrescentando o desastre que foi a qualificação. Eu acho que quarto e sexto lugar é um belíssimo resultado. Tiveram uma corrida tranquila em termos de ordens de corrida, que foi algo que em Miami não aconteceu. Eles apareceram em todas as páginas de redes sociais que tenham algum tipo de conteúdo da Fórmula 1, apareceram, e foi sempre pelas más razões. Neste caso, sim, podemos argumentar que realmente o Leclerc teve azar na paragem, ou no facto de ter sido um dos poucos das equipas mais à frente que fez duas paragens, e depois teve azar no safety car de já não ter bem pneus que pudessem chegar até ao fim. Que realmente eu acredito que se ele tivesse tido esses pneus, ele poderia provavelmente era ele que ficava em quarto. Se calhar até acredito que ele fosse buscar o Piastri, porque ele ainda tem, como o Bernardo estava a dizer, ele está mais habituado ao carro, às características do Ferrari, por isso ele tem naturalmente melhor ritmo de corrida que o Hamilton. Mas acho genuinamente que isso é um bocado irrelevante, porque eles em casa o que queriam era ter um bom resultado e conseguiram ter. Passando agora para o carro que ficou ensanduichado pelos dois Ferraris, eu sou colega de equipa também, queria falar do fim de semana da Williams, porque afinal Miami não foi um one-off. Eu queria vos perguntar se eles tivessem demonstrado este ritmo e estes resultados, acham que já teriam feito a troca para o desenvolvimento de 2026, ou acham que a equipa teria mais dificuldade em desistir deste ano, Bernardo? Eu acho que a Williams este ano está melhor a todos os níveis do que estava em 2024, sobretudo a nível operacional, em que
em que nem tinham chassis suplentes, por exemplo, em que o Albon bate na Austrália e fica com o carro do Sargent, que não tinha culpa nenhuma. Tem um upgrade a nível dos pilotos, mantém o Albon, foram buscar o Carlos Sainz, que é um piloto bastante competente, e tem um carro que não raras vezes consegue lutar com os Ferraris e com os Mercedes, às vezes. O Sainz começou mal o ano, mas agora também está a chegar lá e teve aqui também algum azar com a estratégia nesta corrida. O Alex Albon já conseguiu 2 ou 3 quintos lugares este ano, também está a fazer uma época muito, muito boa. E pronto, e se o carro é bom este ano, eu acho que se o puderem tentar continuar a desenvolver, acho que podem fazer, mas para o campeonato de construtores, tendo em conta que o Albon acho que já chegou à casa dos 40 pontos, pelo menos o 6º lugar do campeonato de construtores poderá estar mais ou menos assegurado e a partir daí podem focar-se mais no carro de 2026. David, o que é que achaste do fim de semana? O que é que tens achado destes últimos grandes prémios que a Williams tem tido? E achas que o facto de o Bernardo tocou nisto, eles têm um upgrade no formato de um piloto que já venceu grandes prémios pela Ferrari, o Sainz, achas que o facto de ele ter entrado na Williams despertou o Albon de alguma maneira? Acho que ele estava muito acanhado nos últimos anos. Eu acho que sim, honestamente acho que sim. E acho que depois de tudo aquilo que ele leu a partir do momento em que o Sainz foi, em que assinou pela Williams e isso se tornou público, acho que pôs ali um bocadinho de achas na fogueira e ele realmente tem estado irrepreensível esta época. Mas eu acho que a Williams teria feito essa troca mesmo apesar dos bons resultados, ou seja, dedicar-se mais, porque dá sempre a sensação que o projeto é a longo prazo. E acho que eles vão querer ter um crescimento e esse crescimento seria prejudicado se eles continuassem a desenvolver este carro. Ainda por cima, nesta altura, com o cost cap e todas as limitações inerentes. Por isso, eu acho que eles fizeram bem em mudar, porque eles também não têm muitos recursos, não é? Portanto, as equipas mais pequenas têm que tomar essa decisão mais cedo. Partem com um conforto, que é o facto de muitas das equipas com as quais estão a competir neste momento já trouxeram updates significativos para os carros e eles continuam ali consistentemente de quinto para baixo até ao 10º, ou seja, estão a pontuar consistentemente todos os fins de semana, a chegar ao Q3 também de forma consistente. Por isso, acho que eles a fizeram bem e acho que têm que olhar para esta época com otimismo, porque também não acho que aquilo que nos habituou esta geração de regulamentos, nomeadamente desde a época passada, é que mesmo com updates não é imediato o benefício, ou seja, as equipas demoram sempre muito tempo a compreender a melhor forma para extrair o melhor desses updates. Se calhar, quando chegarmos ao Canadá, vamos estar a pensar de uma forma um bocadinho diferente e algumas destas equipas vão conseguir pôr esses updates a funcionar de forma diferente no carro e isso poderá refletir-se numa menor competitividade da Williams. O que é certo é que ele já tem um saco cheio de pontos que deverá, como o Bernardo disse, garantir-lhes pelo menos o 6º lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Sim, e concordo. E volto a mencionar o que o Bernardo estava a dizer. O facto do Sainz ter ido para o Williams é um grandíssimo update, principalmente agora que ele está a ter o rendimento que nós acho que todos acreditámos que ele ia ter. A Williams tem uma das melhores duplas do campeonato, na minha opinião. Tem mesmo, porque não só tem um piloto que já tem provas dadas, ganhou na Ferrari, já teve pódios na McLaren, vem com muita experiência e o facto dele entrar faz com que o Albon também
deixe de ter tanta inércia que poderia quase sentir. Ele às vezes parecia que tinha aqueles grandes resultados, mas que não estava a ser espicaçado o piloto ao lado. E agora definitivamente está, e estamos a ver ele a elevar-se quase ao nível que fez com que a Red Bull confiasse nele como segundo piloto, como parceiro do Max Verstappen. Por acaso, agora, rapidamente, gostava de vos perguntar, porque o José Santos menciona que não era descabido ver o Albon em cima do Oscar no final, não fosse ter andado a brincar aos castelos de areia. Eu queria vos perguntar, exatamente a mesma pergunta para os dois, o que é que acharam, primeiro, do incidente entre o Leclerc e o Albon, e da ordem para o Leclerc devolver a posição ao Albon? David. E eu acho que foi a Ferrari a jogar pelo seguro. Nós já falámos aqui da importância para a Ferrari de conseguir um resultado jeitoso em Imola, e foi a Ferrari a jogar pelo seguro, atendendo à realidade que vivemos na forma como são avaliadas estas manobras pelos comissários. Fizeram um pouco aquilo que se calhar a Red Bull devia ter feito, não que eu concordo com a penalização do Max na Arábia Saudita, mas se calhar era aquilo que a Red Bull deveria ter feito nessa corrida para evitar a tal penalização de 5 segundos. E aqui a Ferrari foi conservadora, jogou pelo seguro. Na minha opinião, é puxadinha. O Leclerc estica-se ali um bocadinho. É a sensação com que eu fico. Porque o Albon está substancialmente... está com as rodas dianteiras para lá do retrovisor no momento da ultrapassagem. Mas para mim foi um momento fantástico de defesa de posição. Eu adorei. Bernardo. Sim, pelas guidelines, se calhar o Leclerc tinha como defender a manobra, mas eu também acho que ele se esticou e sobretudo como havia gravilha, como o Albon ainda perdeu uma posição para o Hamilton, eles tendem a olhar também um pouco mais para as consequências do que para o incidente em si, e o Leclerc aí podia ser penalizado, e se fosse penalizado naquela circunstância com os carros todos em cima uns dos outros, caía completamente por fora dos pontos, e aí acho que a Ferrari fez bem, jogou pelo seguro e manteve o melhor resultado possível. Sim, eu concordo que ele, naquela situação, pôr nas mãos dos comissários estas decisões, tendo em consideração as guidelines dos outros, nunca se sabe o que é que vai sair dali. Se não houvessem estas guidelines, eu até estaria tentado a dizer que poderia ser um incidente de corrida, mas está tão confuso que eu nunca sei. Quando um piloto vai tentar ultrapassar por fora, nunca sei primeiro o que é que vai sair daí em termos de defesa, e depois em termos de decisão de comissários, porque infelizmente parece que hoje em dia cada manobra de ultrapassagem, não sei que seja 100% perfeita, vai ter um lado mais controverso ou uma decisão controversa por parte de pessoas que estão a ver sentadas a olhar para ecrãs. Agora vamos passar para um piloto que já tínhamos mencionado, o Fernando Alonso, que teve um grande fim de semana. Teve uma mega qualificação, infelizmente rendeu 0 pontos, ficou muito próximo, mas mesmo muito, muito próximo do Tsunoda, mas acabou em 11º lugar. No entanto, Bernardo, achas que há razões para o otimismo, tendo em consideração este resultado? Sim, acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, a Aston Martin parece ter trazido um upgrade que é realmente um upgrade e, portanto, desde logo aí há razões para o otimismo. Em Miami estavam a lutar no fundo da grelha com os Sauber, e aqui já estavam a qualificar-se com um carro em quinto, o que é espetacular. Depois há o fator azar, que eu aí concordo quase em absoluto com o Alonso, que ele realmente tem muito azar, e chegar a esta fase do campeonato com 0 pontos, mesmo quando tinha carro mais difícil de guiar, houve uma outra fase em que ele
podia ter conseguido resultados melhores e não conseguiu por causa desse azar. E aqui também foi uma combinação de azar e de estratégia. Mas sim, voltando à pergunta inicial, acho que a Aston Martin, se conseguir manter este upgrade a funcionar para os próximos circuitos, o Mónaco não vai ser representativo de nada, porque quem está à frente na pista, em princípio, fica à frente. Mas nos circuitos seguintes, se a Aston Martin conseguir manter este ritmo e for conseguir ir melhorando o carro ao longo do ano, pode ter resultados muito mais interessantes. David, já é a Dream New e a espalhar o seu pozinho mágico no carro? Eu gostava de dizer que sim. Porque eu admiro bastante o Adrian Newey. E acho que ele é mesmo incrível. Aparentemente, poderão ser os conselhos dele à hora do almoço, segundo consta. Mas aquilo eu acho que se calhar houve um passo dado em frente pela Aston Martin com estas novas peças, mas fala-se muito na questão da estratégia dos pneus durante a qualificação. Eu tenho dúvidas com o carro que eles tinham em Miami, que com os médios conseguissem entrar no Q3 os dois carros. Se fosse, portanto, eu acho que houve uma evolução a nível de performance, e se nós considerarmos todo o azar que o Alonso teve durante a corrida, com os timings dos safety cars, virtual safety cars, tudo isso, o facto de ainda ter tido um problema nos pneus, que acho que teve, nos pneus não, nos travões, que acho que estavam mesmo em chama, e acaba a 0.8 do 10º lugar, é realmente estrondoso. E tudo bem que há o talento Alonso, não é? Mas o carro também deve ter ajudado. Por isso vou ver com alguma curiosidade o evoluir, talvez em Barcelona, talvez no Canadá, lá está. É sempre difícil falarmos nisto. Olha, um caso mesmo recente foi a Ferrari trouxe um fundo plano novo no Bahrein, o Leclerc consegue um terceiro lugar na Arábia Saudita, e nós poderíamos pensar que eles evoluíram bastante e estavam ali. E depois, as corridas a seguir, vemos estes resultados. Portanto, é sempre difícil avaliar, cada vez que uma equipa traz um update, se está a funcionar ou não. Mas por esta amostra, acho que sim, tenho a impressão que sim. O José Santos menciona que o Alonso andou muito tempo a 1 segundo do Russell e do Norris, mesmo andando os dois à luta. É muito bom sinal para a Aston Martin, e sim, eu concordo. Realmente foi uma surpresa, não estava nada à espera. Podemos considerar que talvez, se a Ferrari tivesse tido uma qualificação, vamos dizer, normal, se calhar os Aston Martin não teriam tanta facilidade. Mas a verdade é que o Alonso meteu o carro em quinto, por isso é tirar o chapéu. Mas Olhando deixa-me só agora, dar mais duas notas sim, em relação à Aston Martin. Em relação à qualificação, que era o facto dos pneus macios, que eram os mais macios de todos da gama da Pirelli, não estarem a durar muito durante uma volta. E a Aston Martin, eu critiquei-os no domingo pela estratégia, mas a estratégia ao sábado foi perfeita. Eles foram os primeiros a perceber que os médios na qualificação podiam dar frutos. E a última nota é para o último stint do Alonso, que estava a fazer ultrapassagens sem DRS, em sítios onde mais ninguém estava a ultrapassar. E foi à base disso que ficou muito perto dos pontos. Já agora, eu gostava só de referir uma coisa que nós não referimos aqui, que foi talvez uma das surpresas pela negativa, tenha sido os próprios Mercedes. E a falta de ritmo, e mais uma vez temperaturas mais altas, e voltámos a ver aquilo que acontecia com o Mercedes na época passada, terem dificuldade em conseguir gerir os pneus com este tipo de condições. sim, dependendo da meteorologia no Mónaco, eles podem ser o melhor carro ou a ter dificuldade a pontuar. É impressionante o Mercedes, mas Sim. pronto, é continuar em frente. E continuamos em frente para o final da corrida, especificamente o final da corrida da McLaren, porque houve uma situação em que Norris, estando atrás do Oscar Piastri, mas com pneus novos, mencionou o facto de poder ser mais inteligente, haver ordens de equipa.
E a minha pergunta é novamente bastante simples. Devia ou não ter havido ordens de equipa, David? Devia. Devia ter. Devia. Eu sei que não é bonito vermos ordens de equipa, não é? Mas se calhar se calhar poderiam ter libertado. Bem, para já correram um risco perfeitamente desnecessário, porque aquela ultrapassagem foi bastante próxima, tiveram os dois bastante próximos. E segundo, se tivessem libertado o Norris mais cedo, poder-lhe ter dado uma oportunidade de ver o que é que ele poderia fazer perante o Max Verstappen. Agora, na altura em que ele consegue ultrapassar o Piastri, depois já era tarde demais. Principalmente nós sabemos que numa volta, e já é até uma das características do próprio Max, quando se apanha na frente, é no final de 2 ou 3 voltas estar fora de zona de DRS. Bernardo, achas que devia ter havido ordens de equipa ou tendo em consideração que estão ambos os pilotos da McLaren a lutar pelo campeonato, a equipa fez bem em simplesmente deixar a coisa resolver-se naturalmente? Eu acho que é mais por aí. Eu acho que a McLaren tem. Sempre que é uma situação em que um piloto está à frente, mas está mais lento do que o piloto atrás, tirando algumas situações no ano passado ou há 2 anos em que tendiam a favorecer o Norris, mas agora com o Piastri a subir de forma, eu acho que eles têm algum receio de mexer no estatuto dos pilotos e, e trocar a posição. Eu duvido que o McLaren tivesse ritmo para ir atrás do Verstappen, fosse com o Piastri com pneus novos ou Norris, e portanto também acho que se quisessem trocar, obrigavam o Piastri a parar e o Norris nem sequer tinha de ultrapassar em pista, mas acho que é por aí. Acho que a McLaren teve algum receio de mexer no ego dos pilotos e portanto o Norris ultrapassou em pista e acabou em segundo. Uhum. Bem, eu sendo pequeno adepto da McLaren, simpatizo com a McLaren. Acho que, ao contrário dos últimos anos, até acho que eles estiveram muito bem. No ano passado eu critiquei muitas vezes a McLaren por não tomar as ordens de equipa nos momentos mais difíceis. Acho que nesta corrida até acabo por concordar, porque é aquela situação peculiar de sim, a equipa quer ganhar, quer tentar ganhar sempre, mas neste momento não quer dar preferência a nenhum dos pilotos, por isso se o Norris estiver mais rápido, certamente consegue ultrapassar. Mas sim, eu senti naquele momento que o David estava a mencionar da ultrapassagem, aquilo foi se calhar um bocadinho próximo demais. Acredito que o André Stella e o Zac Brown tenham tido pequenos ataques cardíacos. Essa ultrapassagem. Ok, dando por terminado o Grande Prémio de Imola, nós agora vamos para este fim de semana para a joia da coroa da Fórmula 1. Vamos para o Grande Prémio do Mónaco, onde iremos ter uma novidade, que é ter paragens obrigatórias. Já tínhamos uma paragem obrigatória, agora vamos ter 2 paragens obrigatórias. Bernardo, achas que isso poderá fazer com que o Grande Prémio tenha alguma emoção a mais emoção do que é normal? Levar algumas por estratégia, mas continua a ser o de quem chegar ao último stint no primeiro lugar não sai dali. Já vi o Ricardo a ganhar fazer a corrida com pouca potência, já vi o Hamilton a ganhar no Mónaco com pneus muito mais desgastados do que vinha atrás dele, que acho que era o Verstappen. Também acho que é um pouco reagir uma reação ao Grande Prémio do Mónaco do ano passado, que foi facilmente o pior da época, porque estava toda a gente a tentar ir lento por causa da bandeira vermelha da primeira volta, e se calhar é por isso que tomam essa medida. Não sei se vai melhorar assim tanto, mas pode ser que melhore alguma coisa. David, achas que vai haver algum espertalhão que logo nas primeiras 2 voltas para das 2 vezes? Eu já não digo nada, nós na Fórmula 1 já vimos tudo, não é? Há sempre. Já não digo nada, mas aqui a questão é que, ok, uma paragem acho que tem cerca de 26 segundos, não estou em erro, é algo assim de género.
Mas imaginemos, pode haver um a tentar fazer isso, mas e depois os outros demoram muito tempo a parar. Estando lá no fim, esses 26 segundos passam num ápice. Vamos ver o que é que vai dar. A única certeza que nós temos no Mónaco é que vamos ter uma grande sessão de qualificação no sábado, que isso é sempre a garantia dos grandes prémios no Mónaco. Na corrida, a estratégia é as 2 paragens obrigatórias. Vai ser interessante se ver. O meu único receio é que, se isto funcionar no Mónaco, alguém se lembre de tornar esse tipo de paragens obrigatórias para Singapura ou para Imola, se estiver no campeonato no próximo ano, ou algo assim de género. Ou Suzuka, por exemplo. Sim, acredita que há de haver um ser que vai dizer: vamos fazer isto aqui, é incrível, vamos fazer para todas. Mas sim, há muitas pessoas que não gostam do Grande Prémio do Mónaco, acham que o Grande Prémio devia sair, porque realmente, como o Bernardo estava a dizer, não é o melhor circuito, principalmente para estes carros, para ter boas corridas, mas, tal como o David disse, o que não tem de corrida no domingo compensa pela qualificação, que é a qualificação do ano. Nós já vimos qualificações espetaculares recentemente. 2023 foi das melhores qualificações de sempre, e nós agora temos um pelotão que está muito, muito próximo. E sim, temos favoritos para a pole e para a corrida, mas no Mónaco, na qualificação, tudo pode acontecer. Bernardo, qual é que é a tua previsão de pódio? E quem é que achas que vai estar melhor? Eu acho que, em termos de carro, talvez a McLaren esteja melhor, mas eles têm falhado em algumas qualificações esta época e, portanto, vou para o kit de unhas do Verstappen, que é sempre fiável. E por isso vou apostar Verstappen para a vitória e depois Piastri em segundo, Norris em terceiro. E já agora dizer que apesar de não dar sempre boas corridas no domingo, a continuidade do circuito do Mónaco eu defendo por completo. David? Bem, é assim, as 2 paragens obrigatórias, e tendo em conta o histórico com a estratégia, a Ferrari fica automaticamente eliminada. Por isso, ou seja, portanto, as hipóteses da Ferrari fazer o pódio para mim são reduzidas. Acho que eu também concordo com o Bernardo, Max Verstappen. Talvez um McLaren em segundo, poderei dizer o Piastri. Se calhar um Williams a fechar o pódio. Carlos. Olha, confias que o Albon possa fazer o que fez há uns anos na Austrália e para na última volta? Eu honestamente confio. Aliás, isso seria uma estratégia bem mais interessante do que uma paragem logo na primeira volta. Eu vou ser sincero, eu adorava uma paragem na primeira e uma paragem na última. Aí isso era Já, fantástico. já que é para termos, já que é para termos regras estilo Mario Kart, para que aproveitem. Façam Sim. mesmo à maluca. Ahm, eu, eu- a McLaren não é, o carro não é de qualificação, a vantagem deles normalmente é toda na corrida. Se calhar pode ser que mudem algum setup que faça com que que tende mais para a qualificação. O Bernardo confiou no kit de unhas do Max Verstappen e eu vou confiar no kit de unhas em qualificação do Leclerc. Acho que o Leclerc no Mónaco, apesar de não ter a maior sorte, em qualificação ele é provavelmente o mais forte. Talvez tanto no Mónaco como em qualificação em geral, na minha opinião. Por isso, talvez o Leclerc faça um brilharete. Depois provavelmente diria segundo lugar Max, terceiro lugar Oscar Piastri. Acho que seria por aí. No entanto, eu estou como o David. Eu acredito que um Williams faça uma loucura em termos de estratégia. Mas pronto, está dada a nossa previsão para o Grande Prémio do Mónaco. Basta só eu, ou sobra só eu agradecer a todos que estão a ver, agradecer ao Bernardo e ao David por terem vindo. E vemo-nos para a semana. Desejo a todos um resto de uma boa semana e que no Mónaco que tenhamos um grande, 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 grande prémio. Se que a Joia da Coroa merece isso. Muito obrigado e boa noite.